Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma reunião. Hoje, dando continuidade com o livro Entendimento, Respeito e Amor no Casamento. O tópico de hoje é Egoísmo no Casamento. Acredito que o maior problema no casamento hoje é o egoísmo. Se no casamento eu estou apenas pensando no que eu posso ganhar para mim, eu posso me desapontar, porque as coisas nem sempre acontecem como eu desejaria que fosse. Mas eu posso tentar fazer o meu parceiro feliz, e em fazendo-o feliz, nós seremos felizes juntos. Pense como no namoro, nós achávamos tão agradável fazer coisas para agradar um ao outro, isto traz felicidade para o casamento também. Casamento não é uma combinação 50%, 50%. O marido deveria ser 100% para o bem e felicidade de sua esposa, e a esposa deveria ser 100% para o bem e felicidade do seu marido. Então, ambos 100% juntos para dar ao Senhor o seu justo lugar. Nunca dará certo uma base de 50%, 50%, porque sempre se tornará 51%, 49%, daí 60%, 40%. E você ouvirá a expressão: não estou ganhando o que deveria no nosso casamento. Estou eu dando? Isso é o que traz felicidade. O Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20, versículo 35. Se eu pudesse apenas pensar nisso, posso fazer alguma coisa para fazer o meu cônjuge feliz? Podemos, podemos nós andarmos juntos, dando ao Senhor seu justo lugar? Este é o plano de Deus e funciona. Entendimento, amor e honra. Agora, com a ajuda do Senhor, gostaria de mostrar como o casamento feliz e fundado em três coisas muito importantes. É claro que conhecer o Senhor Jesus como Salvador e desejar agradá-lo é a primeira e mais importante, mas estou falando de coisas práticas no casamento. As três coisas que tenho em mente são entendimento, amor e dar honra ao seu cônjuge. Essas coisas são básicas. Nós precisamos entender um ao outro. Precisa haver um profundo amor um pelo outro. E precisa haver respeito e honra um pelo outro. Se alguma pessoa solteira está além dessas linhas, gostaria de dizer que se você está pensando em se casar, essas coisas deveriam ser consideradas cuidadosamente em seu namoro, porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Após o casamento, essas coisas devem ser trabalhadas. Elas não continuam sem esforço, elas precisam ser mantidas. Nós sabemos que o Senhor nos lembra repentinamente o quanto Ele nos entende, o seu amor e cuidado por nós, e como em um dia futuro Ele nos dará um lugar de honra em associação consigo mesmo, reinando juntos com Ele. Primeiramente, gostaria de observar alguns versículos que falam de como o Senhor entende tudo sobre nós no Salmo 139, versículo 1 ao 16. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Os irmãos quiserem comentar um pouco dessa parte que eu li até agora, pode ficar à vontade. Se tiver um som, um estrondo aí no fundo, é porque tá chovendo aqui, viu?
Tá dando uns trovões aqui. Acredito que a gente pode dar continuidade, já que não teve nenhum comentário. Entendimento no casamento. Esses versículos falam de entendimento, no exemplo divino. O Senhor nos entende perfeitamente? Eu me regozijo nesses versículos porque eles nos trazem como o Senhor sabe tudo sobre nossa estrutura física e emocional. Ele assistiu nossos corpos sendo formados. Certamente ele os formou. Ele sabe tudo sobre nós e o que está por trás de nossa vida. Ele nos observou desde a infância e tem visto tudo o que temos feito. Ele sabe até nossos pensamentos, portanto, ele nos entende perfeitamente como ninguém mais poderia entender. Que coisa maravilhosa é esta? Que nós temos um que é o noivo da igreja e ele sabe tudo a nosso respeito. Que modelo para nós. Eu tenho visto que uma das coisas que as pessoas mais almejam é entendimento. Elas dizem: eu não conheço alguém com quem eu possa conversar, que realmente entenda os meus sentimentos mais profundos e entenda a minha situação na vida, minha constituição física e emocional. Ah, se eu pudesse apenas achar alguém com quem eu pudesse conversar e me entendesse. O Senhor nos entende perfeitamente. Assim, no casamento, entender um ao outro é importante. Nós precisamos ter um canal livre de comunicação para que o entendimento de um para com o outro seja mantido. Nós precisamos entender os sentimentos, emoções e limitações físicas um do outro, para que possamos considerá-las. O Senhor faz isso mais perfeitamente conosco, até nos menores detalhes da nossa vida, como aprendemos no Salmo 139. E ele é o nosso modelo. Todos nós admitamos isso ou não, temos circunstâncias familiares que são bem diferentes. É por isso que quando duas pessoas se casam, há um tempo de ajuste. Nós estávamos acostumados a viver de uma certa forma, e agora duas vidas são unidas. Nós temos que aprender a entender e suportar um ao outro, e talvez descobrir que o jeito do parceiro ou parceira é melhor. É necessário ter paciência. Quão paciente é o Senhor conosco. Não é maravilhoso que nós temos esse modelo perfeito, que está sempre certo, que faz tudo certo e que agora nos convida a derramar perante ele o vosso coração. Salmo 62, versículo 8. Você conhece os sentimentos que surgem quando você pode sentar e conversar com alguém e ter a certeza de que ele entende e se interessa por você. Isso deveria haver sempre entre marido e esposa. Nem sempre é fácil, mas precisamos cultivar isso. É imperfeição com o Senhor e
É por isso que somos tão felizes em sua presença, porque sabendo tudo sobre sabendo tudo sobre nós, ele nos ama com um amor imutável. Possamos nós cultivar mais deste sentimento e amor no casamento. Amando nosso cônjuge no casamento. Agora eu gostaria de chamar a atenção para alguns versículos sobre o divino exemplo de amor imutável. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amor, com amável benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, versículo 1. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, versículo 25. Os versículos em Jeremias foi falado quando Israel tinha pecado tão gravemente que Deus teve que levantar Jeremias para dizer a eles que seriam carregados ao cativeiro por causa da sua rebelião e pecado. Isso não foi falado quando eles estavam indo bem, embora eu tenho certeza que era verdade. Então, ainda assim o Senhor os assegura do seu eterno amor no momento de falha. Que exemplo para nós para mantermos o primeiro amor em todo o tempo do casamento. Sobe mais um pouquinho aí, Jefferson. Aí, obrigado. O versículo em João 13 também foi num momento triste para os discípulos, porque foi naquela mesma noite que eles todos o abandonaram e fugiram. Eles sabiam o que eles iriam fazer, mas isso não abalou seu amor. Finalmente, em Efésios 5, nós lemos do seu amor para a sua igreja, e ele bem sabia quão débil seria a nossa resposta a esse imensurável amor. Então, no casamento, o amor frequentemente precisa ser expressado, e às vezes, quando é menos merecido. Isso é o que o verdadeiro amor fará. Ele não se abala com situações que emergem, porque o verdadeiro amor tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículo 7. É algo que Deus colocou no coração, por isso posso dizer que amor foi originado no coração de Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. Ele absolutamente não se originou em nós. A Bíblia diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Como cabeça, é responsabilidade do marido manter o amor no casamento, assim como o Senhor faz conosco. Não é somente no dia do casamento que dizemos que amamos um ao outro, ou no primeiro ano do casamento. É algo que precisa ser dito repetidamente por toda a vida de casado. Nós precisamos dessas constantes reafirmações de amor. Foi apenas quando fomos salvos que fomos convencidos do amor do Senhor. Ou não são repetidas vezes que somos novamente assegurados do seu imutável eterno amor. Nós vamos para as reuniões da Assembleia, ou lemos sua palavra em casa, e repetidamente somos lembrados do amor de Deus revelado em Cristo. E uma nova resposta é produzida em nós. Não devemos nos esquecer dessas reafirmações um para o outro. Isso me faz lembrar de um pequeno ditado. Você me ama ou não? Você me disse uma vez, mas esqueci. Honrando nosso cônjuge. Agora chegamos à terceira coisa, honra ao nosso cônjuge. No exemplo divino, é uma coisa maravilhosa que lemos em Efésios 1, versículo 22 ao 23, que a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E também em 2 Tessalonicenses 1, versículo 10, que quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Que lugar de honra ocupará a igreja em associação com Cristo, o noivo, naquele dia? Nós merecemos isto? Não. Foi tudo por graça. Certamente nós devemos estar regozijando e dando honra a Ele
em reconhecimento por tudo o que ele tem feito por nós e por tudo o que ele significa para nós dia a dia. Em toda a eternidade, nós estaremos dando glória e honra ao Senhor Jesus, o noivo celestial. Vou dar uma pausa aqui, mais uma vez, para se os irmãos quiserem comentar. Tem um versículo de Hebreus 13 e versículo 4, a parte A, só para os irmãos entenderem, já que o tema é honrando o nosso cônjuge, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, isso aí é só uma afirmação do que o texto está aí falando. A parte A, viu, irmãos? De Hebreus 13, versículo 4. Vou continuar aqui. Aplicação prática para marido e esposa. Isso tem uma aplicação prática no casamento. A Bíblia diz que a esposa deve reverenciar seu marido. Efésios 5, versículo 33. Porque Deus disse que o marido é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça do corpo espiritual, a igreja. Efésios 5, 23. É claro que é importante que nós, que somos maridos, devamos agir de tal forma a ganhar o respeito de nossa mulher. Existem aqueles gestos atenciosos que significam muito e ajudam nossa esposa a nos referenciar. A esposa deve reverenciar seu marido porque a Bíblia diz que a elas para fazerem assim, mas nossa atenciosa consideração às suas necessidades e sentimentos ajudará ela a fazer assim. De nossa parte, como maridos, temos que lembrar do que a Bíblia nos diz, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 1 Pedro 3,7. Essa é uma parte muito importante do casamento, porque somos dois numa carne. E porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Efésios 5, 29. A igreja, como sabemos, é a noiva de Cristo. Ainda que numa conexão diferente, é instrutivo ler Romanos 12, 10, quanto
A honra, cada um seja o primeiro a prestá-lo ao outro. Enquanto não há dúvidas dos caminhos e formas em que nós ganhamos o respeito dos nossos cônjuges, facilitando isso para eles, nós precisamos nos lembrar de que não somos perfeitos ou sempre certos. Todavia, nós devemos ser cuidadosos em não falar desrespeitosamente para ou sobre o nosso cônjuge, marido ou esposa. O óleo divino para o casamento. Lembremos-nos que precisamos um do outro, e quando cuidadosamente e em oração nós buscarmos observar essas três coisas, entendimento, amor e respeito, honra, nós veremos que eles são óleos divinos para o casamento. Mas desde que somos todos humanos, com uma natureza caída, nunca devemos permitir uma quebra nesses importantes pontos, para não estragar o nosso casamento. Quando falhamos assim como todos nós fazemos, é bom aprender a dizer: desculpe-me, sinto muito. E quanto mais rápido reconhecermos isto, melhor. Há muitos aspectos práticos dessas coisas, que não entrei em detalhes, mas cada detalhe é importante. Com relação a entendimento, um sábio marido ou uma esposa será observador das pequenas coisas que agradam e das pequenas coisas as quais irritam seu companheiro. Vale a pena estragar a alegria do casamento só para ter a minha própria vontade satisfeita? Quando dirigimos nossos carros, vemos muitas vezes o sinal dê a preferência. Isso também é bom no casamento. Isso nos é dito em 1 Coríntios 7, 33 a 34, que, como casados, deveríamos nos esforçar em agradar nosso cônjuge, enquanto não sacrificarmos verdade ou santidade em fazê-lo. Embora o marido seja o cabeça, ele precisa se lembrar que às vezes ele deveria ouvir sua esposa, assim como o Senhor disse a Abraão para ouvir o conselho de Sara, a qual naquela ocasião foi uma palavra do Senhor. Ele disse: em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Gênesis 21, 12. Nós precisamos um do outro, e assim como é bom ouvir um ao outro e então ponderar o assunto perante o Senhor, Sara não tomou o lugar de Abraão como cabeça, mas ela o ajudou a ocupar o seu lugar. Cada um de nós tem o seu lugar dado por Deus, e como marido e esposa devem sempre seguir a sabedoria da palavra de Deus. Liderança é dada ao homem, e submissão é o lugar que Deus tem dado para a mulher. Mas isso não é inferioridade. Um homem honrado, honrando sua esposa, faz com que ela perceba o quanto ele precisa dela e a aprecia. E honrando-a perante outros também, ela se sente importante para ele, para a família e para outros. E a mulher reverencia o marido. Efésios 5, 33. Vou dar mais uma pausa aqui. Vamos continuar.
desfrutando juntos de privilégios divinos. Já que temos falado de um cordão de 3 dobras, eu gostaria de enfatizar a importância de juntos lerem a palavra e orarem. Então também de trabalharem juntos no serviço do Senhor, cada um no seu devido lugar. A parte pública é dada ao homem, mas essa não é necessariamente a parte mais importante. E também, por manter o lado prático da vida conjugal em sua forma apropriada, nossos espíritos são livres para oração, adoração e serviço ao Senhor. Nós aprendemos isso em 1 Pedro 3,7, para que não sejam impedidas vossas orações. Deus é quem planejou o casamento e a vida no lar. E ele falou ao seu povo Israel que, se eles seguissem a sua instrução, seriam como os dias do céu sobre a terra. Deuteronômio 11, 21. O inimigo de nossa alma não quer que gozemos disso, e ele está fazendo o melhor de si para destruir a ordem divinal no lar cristão. Se ele conseguir fazer isso, ele poderá corromper a Assembleia de Deus também, porque lá nós juntos podemos nos reunir como o Senhor Jesus mesmo em nosso meio, e nossa vida no lar reflete na Assembleia. Possa o Senhor nos manter em nosso lar e em sua Assembleia para a sua glória e até que ele venha. Palavras finais. Concluindo, eu apenas gostaria de encorajar ambos, marido e esposa, a buscarem graça para seguirem o modelo divino. Conversem sobre as coisas cotidianas, compartilhem as coisas juntos. E então, quando começar a haver tensão, tente entender. Eu diria a vocês que são maridos, vocês são quem Deus considera como mais responsáveis para manter o amor no casamento. Como cristãos, é o seu amor que vem primeiro. O nosso amor é reflexo desse amor. Portanto, o amor da esposa na Escritura é visto também como amor reflexivo, reflexo do amor que seu marido demonstra a ela. Então também não nos esqueçamos de demonstrar honra um ao outro. Eu tenho certeza que, se seguirmos o plano divino, feli nós encontraremos felicidades. O trabalho será mais fácil e nossa posição na Assembleia será mais fácil, porque o plano de Deus realmente funciona e ele te dará a graça e força necessária para andar em seus caminhos. É triste dizer, mas nós muitas vezes achamos que devemos seguir a sabedoria deste mundo, mas isso será para a nossa dor e perda. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. Provérbios 19, 27. Seja a nossa oração diária. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Salmo 16, versículo 1. Talvez alguém, ao ler essas palavras, diga: mas meu parceiro não me entende, ou não me ama, ou não me respeita. O que devo fazer? Eu creio que a resposta de Deus é que, mesmo que o parceiro fale, entregue o problema ao Senhor, e ele o ajudará a preencher a sua responsabilidade. 1 Pedro 3, versículo 1 ao 2. Ele te dará paz no coração ao fazer a sua vontade, e suas respostas às orações o surpreenderá. As falhas do outro nunca me dá uma razão para seguir a minha própria vontade. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21.
Licença aqui, viu, Eric? Irmãos, em 2 semanas nós lemos esse livreto, não é um livro, é um livreto, na verdade, e creio que concluímos. Tem outros temas logo abaixo, que os irmãos acham. Deixa eu ver aqui também, o irmão colocou alguma coisa aqui no chat. Este é os 7 pilares de um lar piedoso? Não, irmão, não é. Creio que os 7 pilares, se algum irmão lembrar, conseguir lembrar, ou é no sábado, ou é antes de quinta, né? Porque segunda, se eu não estiver errado, nós estamos lendo a Lei do Leproso. Terça também pode também ser em relação à pergunta do irmão Diego. Pronto, Eric já respondeu. Então é isso, irmãos. Nós concluímos um livreto, né? Esse entendimento, amor e respeito no casamento. Os irmãos fiquem à vontade aí. O Eric também já colocou o link. Tá relendo, né? O que é que os irmãos acham aí? Vamos parar por aqui e, se o senhor permitindo, a gente começa outro livro, ou algum assunto que algum irmão tem em mente, tenha meditado, ou podemos já partir para outro livro. Temos menos de meia hora, os irmãos podem, e as irmãs também podem sugerir. Abaixo do livro que nós terminamos de ler, irmão Diego, nós estávamos iniciando ele no dia de segunda-feira, que é um dia de bate-papo, quando assim, nenhum irmão traz um assunto, uma conversa, para não ficar muito tempo calado, né? Então a gente estava até iniciando ele. Aí também, se for uma sugestão, é boa sugestão. Já li esse livro, o Físico, né? E ele é completo, assim, né? O irmão, ele vai mais detalhado, né? Em relação ao que nós acabamos de ler. Eu não estou vendo os irmãos se pronunciarem. Irmãos, abre o microfone aí, fique à vontade. O irmão Diego colocou aí esse para que vá bem. É um livro que não só para casados, mas também para quem tá solteiro, está esperando no Senhor. Irmão Isaac, irmão Eric, o que é que os irmãos acham aí? Danilo, Eu acho que seria bom, né? Já que tá nesse tema de casamento,
pode dar continuidade, falando mais. É isso aí, irmão. Jefferson, é bom esse livro aí, eu já li também. Pode ser ele. A gente está vivendo tanto um tempo agora de fraqueza e a gente sabe que o inimigo tem atacado muito essa instituição que Deus formou, né? Que é o casamento. Então é importante para a gente que os que são casados, que estão pensando em casar, tá tendo assim algumas palavras, né, para poder estar ajudando. Lógico que o nosso referencial sempre vai ser a palavra de Deus, né? Mas é bom a gente dar continuidade com esse assunto. Irmão Alexandre, tudo bem aí? Então, Bem sim, meu irmão, bem sim. Como o Eric falou aí, já que a gente está nesse tema, né, de casamento, que é muito importante, né, a gente está sempre se reforçando, né, naquilo que o Senhor deixou, as diretrizes, né, a ordem, né, que o Senhor deixou para nós, para aplicarmos, né, na nossa união conjugal. Então, é muito bom. Eu queria já falar também, né, que o irmão Eric, ele citou aí que essa instituição que Deus instituiu, a gente lembra bem que Deus instituiu, né, o casamento antes, né, do pecado, quando Deus viu que não era bom para o homem estar só e fez para ele uma adjuntora, né, uma mulher para que lhe auxiliasse, né, e ali foi a instituição do casamento. Deus uniu essas duas pessoas, né, para que fossem uma só carne, como a gente sabe hoje, né, nós somos uma só carne quando nós casamos, né, com a nossa a companheira com seu companheiro, perante Deus é uma só carne, né, fazendo uma comparação aqui, a gente sabe que o nosso Deus, ele é triuno, né, ele é um só Deus, né, mas em três pessoas. E falando dessas três pessoas distintamente, existe, né, uma hierarquia, né, de governo. Sabe que Deus Pai é o cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo, né, é o cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, né? Também há uma hierarquia no casamento, né, de governo. Perante Deus não somos, né, nem a mulher nem o homem é melhor do que ninguém, né? Os dois têm a mesma importância para Deus, mas se tratando de governo, Deus, né, colocou o homem numa posição de líder, né, e a mulher de, de adjuntora, né, de auxiliar, submissa às vontades, né, do homem como ao Senhor, né? Então a gente sabe que isso está sendo atacado ferozmente pelo mundo, né? A gente sabe que o mundo jaz no maligno e esse avanço, né, dessa questão aí do empoderamento, né, feminista, a gente sabe que uma das coisas que está sendo mais atacada é a constituição do casamento, né? A inversão do valor, né? A subversão daquilo que Deus criou é uma pauta, né, do feminismo, em que a mulher não deve mais ser submissa ao homem, ela deve ter a sua independência, né? Ela não deve mais, né, obedecer, vamos dizer assim, ao homem, nem mesmo casar, né? A gente está vendo aí que há uma tendência, né, das mulheres não casarem para não estar se submetendo ao marido. Isso a gente sabe que é uma investida de Satanás, né, dando esse falso poder à mulher para destruir aquilo que Deus criou,
né, algo tão sublime que foi o casamento, a união de um marido, de uma mulher, de um homem com uma mulher, né, se torna marido e mulher. Hoje eu estava vendo, né, num podcast, um, um, um cristão, um irmão em Cristo, né, denominacional, mas trouxe um artigo publicado na internet, em algum blog cristão, onde uma denominação ela incentiva, né, aos seus membros ali a não se referirem mais uns aos outros, né, como maridos e mulheres por causa da inclusão social, né? Inclusão social. A gente vê o quão tem sido o esforço de Satanás para diminuir a importância disso, né? A importância disso perante Deus, dessa união. A gente vai lá para Efésios 5. Deixa eu abrir aqui, irmãos. Efésios 5, né? A partir do verso 22. É muito importante a gente estar lendo esses versículos, meditando nele, né? Trazendo às nossas mentes, aos nossos corações, a palavra de Deus com relação, né, a responsabilidade do homem e da mulher dentro do casamento e perante Deus, que é o mais importante, né? Vós, né, versículo 22 começa assim, né? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Né? A gente vê a diretriz, né? O Deus se preocupando em nos dar, né, tudo aquilo que a gente precisa e nos passar as nossas responsabilidades dentro do matrimônio para que a gente vá bem, né? É até o tema que o irmão sugeriu aí para a próxima leitura, que a gente vá bem dentro do casamento, que a gente viva bem a nossa união, o nosso casamento, com amor, com respeito, né, com cumplicidade. A gente tem que colocar a palavra do Senhor em pauta, né, em prática. Lá em Coríntios 7, né, a gente vê o apóstolo Paulo falar que nós devemos nos casar, né, no Senhor, né? O Senhor ele tem que estar fazendo parte, né? Aquilo que o Senhor estabeleceu tem que estar sendo colocado em prática na união para que a gente viva bem, né, com a nossa esposa viva bem conosco e os dois vivam bem para o Senhor, porque é grande esse mistério, né? O casamento ele está dando testemunho, né, do Senhor e a sua igreja, né?
da união do Senhor, que é o cabeça, com o corpo espiritual, que é a igreja, né? O texto falou aí, né, que nós devemos dar 100%, né? Não devemos dar 50%, nem o outro cônjuge dar 50%. Cada um dá 100%, né? Porque é agradável ao Senhor. Nós não devemos ficar esperando, né, o nosso cônjuge dar para que a gente possa retribuir. Nós temos a responsabilidade dada pelo Senhor de dar 100%, de amar. O homem amar, né, de forma tal como o Senhor amou a ponto de a si mesmo se entregar, né, pela igreja. Essa é a forma que Deus quer que nós amemos a nossa esposa, né, a ponto de dar a nossa vida por ela. Né, e a mulher sendo submissa, né, recebendo esse amor, ela, claro que ela vai ser submissa, tem que ser submissa como ao Senhor. Então, para finalizar, né, Deus ele deixa tudo aqui explicado, né, ele nos dá tudo que nós precisamos, né? É só a gente colocar ele no meio, para ser o cordão de 3 dobras, né? Como o texto sugeriu aí, e aplicar aquilo que está na palavra dele, todas os direcionamentos, né? Para que a gente tenha um casamento feliz. Casamento feliz. Até aí. Teve uma coisa que chamou até atenção na leitura desse livreto que a gente tá lendo, da questão da responsabilidade do marido. E se você perceber no próprio texto bíblico que o irmão Alexandre leu, é chamado várias vezes a atenção para a responsabilidade do marido. E eu estava lendo essa semana Gênesis, se Jefferson ou Dal puder colocar aí na tela para a gente, Gênesis 2, versículo 15. Esse versículo me chamou a atenção pelo seguinte, ele fala assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. A primeira responsabilidade Deus passou para o homem. E dá para perceber que se eu desejo estar na esfera que o Senhor me colocou, que é a de amor, e para que o casamento dê certo, eu preciso fazer exatamente como o Senhor deu a diretriz. Eu preciso dar amor para minha esposa. E quando eu dou amor para minha esposa, esse amor vai refletir nela automaticamente a submissão. Então, como marido, a responsabilidade na minha casa, no meu casamento, primeiramente, vendo através do texto bíblico, esse estudo que a gente está fazendo, até estava meditando sobre isso, a principal responsabilidade é do marido. No caso, eu, como sou casado, a responsabilidade é minha. Então, eu tenho que estar junto ao Senhor, observando essas coisas, percebendo o que há de errado e buscar no Senhor consertá-las. Eu não posso simplesmente colocar o fardo de que a minha esposa não faz isso ou não faz aquilo, até porque a palavra não me exorta como marido a cobrar nada da minha esposa. Pelo contrário, a palavra me fala para amar a minha esposa. A minha esposa, ela deverá ser submissa. Mas, vendo pelo que o Senhor fala, tudo isso é como um elo. Então, se eu dou amor, a minha esposa automaticamente me dará submissão, como o Senhor tem falado, né, na palavra. E veja que é a mesma relação que nós temos com o Senhor. O Senhor nos dá amor e nós hoje, por amor do Senhor, abdicamos de muitas coisas, ou seja, somos submissos a Ele. Então, eu queria chamar a atenção só para essa questão que a gente está vendo aqui do casamento, que
acredito eu, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, mas a responsabilidade do marido ela é muito grande e nós devemos observar e atentar muito bem para isso. Estar andando com o Senhor e cuidando das nossas esposas, porque como Adão foi dado a responsabilidade de guardar, se Adão tivesse guardado e estivesse atento a Eva, Eva não teria sido enganada, como a gente pode perceber também no texto bíblico. Então, Eva foi enganada, mas a responsabilidade de Adão era guardar ela. E que nós possamos no Senhor também ter essa responsabilidade de guardar também as nossas esposas. E aqui. Quando o irmão Eric estava falando aí, me veio também aquele texto daí mesmo, de Gênesis 3:9, né? Que realmente a responsabilidade é do marido. Foi Eva quem pecou, mas o Senhor chamou a responsabilidade para quem? Para Adão, né? Chamou Adão. Foi dar a bronca, no caso assim, falando de uma forma grosseira, né? Com Adão, não com Eva. Aí chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? Então, como só corroborando mesmo com o que Eric falou aí, e com o Alexandre, às vezes a gente não percebe isso, né? E às vezes até esquece nós como seres humanos pecadores falhos, né? A gente esquece muito fácil das coisas boas das palavras de Deus que a gente escuta, e para praticar é muito mais difícil para a gente, né? A gente esquece facilmente. Mas se a gente for desde o início aí, como o Eric falou e como está aí, a responsabilidade realmente é nossa no casamento. Se a gente for submisso ao Senhor, como o Senhor foi para Deus, né, em tudo aqui na terra, com certeza o nosso casamento vai ser um casamento feliz. Porque é aquele versículo que também, acho que foi citado no livro aí, né? Mesmo que nossas esposas, nossos cônjuges, né, haja indiferente com a gente ou fale, mas se a gente pagar o mal com o bem, com certeza isso aí é uma reviravolta que ninguém espera, nenhum ser humano espera. A carne espera que se você faz algo de errado com aquela pessoa, todo mundo já espera o retorno, né? Uma bronca talvez ainda muito maior. Isso é da gente, isso é do ser humano, da carne, né? Que eu falo. Mas como temos nova vida em Cristo, a gente tem que andar no Espírito mesmo e ser submisso mesmo, totalmente ao Senhor. Só até aqui. Se eu não tiver errado, eu vi. Alguém levantou a mão? Eu vi Dal levantar a mão. É alguma coisa, irmão? Já está podendo falar? Sem querer, paga Pix, viu? Sem querer, paga Pix. E como Tá bom. é próxima sexta-feira, é dobrado, viu? Próxima quinta, né? Hein, Eric? Você falou sexta ou Não, é eu na... falei assim, como tá próximo de sexta-feira, né? O famoso Ah, sexto entendi. do povo, então é dobrado o Pix. Isso que é amor, tá vendo, Dal? Irmãos, ô irmão Eric, se você, por gentileza, puder colocar esse link aí para quem estiver bem, seria Certo? bom. Vou pegar Aí aqui. é para os irmãos e as irmãs que quiserem já ir lendo, né, durante a semana. Então, irmãos, ficou certo para a próxima quinta. Lembrando, né, irmãos, que caso o irmão Luiz também não participe, né, porque
quinta-feira é dia de perguntas e respostas. Então, a gente tem essa liberdade de também estar lendo esse tema. Prontinho aqui, são 9h27. Vou estar pedindo a Dal para estar tirando a gravação.